Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos e nesse vídeo nós vamos falar sobre quais signos combinam, né? E os que não combinam. Quais são os signos em que os relacionamentos fluem mais facilmente, né? Então, se você tem interesse de conhecer mais sobre esse assunto, acompanhe comigo esse vídeo. Bem, em que situações nós podemos aplicar esse conhecimento, certo? Bem, os mais variados, não é só para romance não, certo? Para amizades, para sociedades, para projetos, né? Para você escolher um colaborador, amigos, sociedades, para casamento, claro, né? E qualquer tipo de relação humana, né? Então isso é importante. Você conhecer, por exemplo, o signo solar, lunar e ascendente, principalmente ascendente da outra pessoa, dá para você ter uma ideia geral de como essa relação vai fluir, ela vai funcionar, certo? Não é só o Sol. É difícil você ficar perguntando qual é o seu ascendente, qual é a sua lua. Fica até uma coisa chata, fica inconveniente. Agora, às vezes, você gosta daquele assunto, né? Conversa com a pessoa de forma mais assim descontraída, com mais liberdade, dá para você conhecer, né? E então, eu quero deixar bem claro, antes de mais nada, que você não deve analisar só um ponto isoladamente. Em astrologia, a gente sempre procura enxergar para fazer julgamentos mais eficazes, mais precisos, ver o conjunto, não apenas um único ponto, tá certo? Nunca esqueçam disso, tá certo? Não vá se baseando só pelo signo solar não, porque você vai acabar tendo erro, porque com certeza você tem pessoas que você não se dá bem, que é do mesmo, que vai ter a característica que eu vou citar aqui, mas observe que não se observa apenas um único ponto isoladamente. Então, mas esses pontos eles convergem, né? Você pode utilizar os critérios que a gente vai citar aqui de forma acumulativa. Se tem mais de um desses fatores, aí a coisa tende a encaixar melhor, a fluir melhor. Se tem mais de um, é ótimo. Se tem um, é bom. Se tem mais de um, é ótimo. Agora, podem ter outros que são contraditórios e assim fazer com que a relação não flua bem. Então, preste atenção. Nós iremos citar aqui os principais, mas tem mais coisas, viu? Então, se você quiser fazer uma análise mais detalhada, a gente oferece o serviço, tá certo? Então, basta entrar em contato por meio do WhatsApp, que a gente deixa aí na descrição e na tela do vídeo aí, tá bom? Então vamos lá. Quais são os critérios que a gente usa para saber se o seu signo tem a ver com a outra pessoa, né? Com o signo da outra pessoa? Primeiro, a gente não observa o signo em si. O signo em si é uma casa do astro. Então você vai ver o astro posicionado no signo. Então quais são esses astros principais? Sol, Lua e também um signo ascendente, que é aquele signo que está se elevando na linha do horizonte no momento em que você nasce, né? Então, se você tem o Sol no mesmo elemento da outra pessoa, na mesma polaridade, então já tem uma situação harmoniosa. Como assim? Por exemplo, você tem o Sol em Virgem. Então, se a outra pessoa tem um Sol em Touro, então está no mesmo elemento, né? Então, existe uma relação feliz, né, devido à afinidade, né? Essas leis elas são baseadas nas leis das afinidades, né? Você gosta daquilo que é semelhante a você, né, internamente. Então, se você tem um Sol em Touro e a outra pessoa tem um Sol em Virgem ou em Capricórnio, existe uma tendência a se dar bem, né? Se você tem Sol em Leão, a tendência a se dar bem com a pessoa com Sol em Áries ou Sol em Sagitário. Por quê? Porque são signos do mesmo elemento, no caso desses últimos de fogo.
elemento água, vai se dar bem com que tipo de signo? Se você tem um signo de câncer, você vai se dar bem com pessoas que têm o sol em câncer também, né? O sol em peixes e o sol em escorpião, né? Então você vai ter essa fluidez, né, em relação à sua identidade, porque o sol representa, dentre outras coisas no mapa, né, universalmente representa a sua identidade. Lua, se você tem a lua no mesmo elemento ou na mesma polaridade da outra pessoa, também tem fluidez, certo? Assim, por exemplo, a pessoa que tem um sol na mesma polaridade do sol da outra pessoa, por exemplo, se você tem a polaridade é o seguinte, olha, existem os signos Yin e os signos Yang, né? Positivos e negativos, não é porque é ruim não, é devido à polaridade. Então, por exemplo, signos de terra e água são Yin. Então você vai se dar bem com pessoas que têm um sol. Se você tem um sol em água, por exemplo, você vai se dar bem com pessoas que têm o sol também em água e o sol em signos de terra, certo? Se você tem o sol num signo de ar, em Gêmeos, aí você vai se dar bem com pessoas que têm um sol em signos Yang, né? Ou positivos, que são de ar e de fogo. Então, se a pessoa tiver o sol, a pessoa com quem você se relaciona, tiver o sol em signos de ar ou de fogo, aí você se dá bem, certo? A não ser se for no signo oposto. Aí pode tanto ter uma relação muito boa quanto muito desafiadora, porque a oposição, ela, né, tem esse lance de oposição mesmo, de confronto entre as identidades. Lua. A lua, ela representa as emoções, os nossos instintos, né? A nossa mente mais condicionada, né? E de reflexo. Então, se você tem a lua em um signo de água e a outra pessoa também tem uma lua em signo de água, tende a se dar bem. Ou um signo de terra, né? Da mesma polaridade ou do mesmo elemento. Se você tem uma lua em signo de ar e a outra pessoa tem uma lua em signo de ar também as luas se entendem, né? Então existe uma relação de fluidez. E os ascendentes. Se você tem um ascendente no mesmo signo do ascendente da outra pessoa, aí também existe a fluidez, ou então na mesma polaridade. Já nessa questão do ascendente, é interessante o seguinte: quando você tem o ascendente da outra pessoa em uma casa feliz, dentro das suas casas do seu mapa astrológico, então existe uma afinidade, né? Por exemplo, o meu ascendente é Capricórnio, né? Esse é o meu ascendente. Então, se a outra pessoa tiver o ascendente em Touro, né, consequentemente vai ter uma fluidez, né? Por quê? Porque o signo de Touro vai corresponder à minha casa 5, que é uma casa feliz, né? Se a pessoa tem um ascendente em Escorpião, também vai ter fluidez. Por quê? Porque Escorpião no meu mapa representa a casa 11, que também é uma casa feliz. Então existe também essa fluidez. Então, por exemplo, se você tem mais de um desses elementos de afinidade, né, em relação a uma pessoa, então a coisa flui, a relação flui, você consegue entender a outra pessoa lhe entende. Existe uma facilidade assim, de comunicação muito grande, né, de fluidez, seja lá. Pode ser observado outros pontos? Pode sim, só que aqui a gente vai ficar não informando um vídeo fácil, mas dando aula sobre, né, combinações entre pessoas. Não é o objetivo aqui, né? Quem quiser uma análise mais aprofundada, se você tem um relacionamento e quer saber, eu quero saber se
dar certo com outra pessoa, o que é que a gente pode fazer, quais são os desafios, né? Tem mais desafios ou tem mais facilidades para a gente ficar junto e tal. Então você pode também entrar em contato com a gente faz a análise completa aí para você de forma mais segura, né? Às vezes a pessoa entende assim, mas na hora de colocar em prática o conhecimento ela pode vacilar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? A gente pretende aí fazer alguns vídeos falando sobre essas combinações, né? Agora lembre-se disso. A gente não pode analisar nada isoladamente em astrologia, certo? Pode servir essas dicas? Pode, muito bem. Agora pode ter algum ponto que contradiga aquilo que a gente está mostrando, certo? Por isso, sempre vale você fazer a sua análise com uma pessoa que entende, um profissional, né, na área da astrologia, tá bom? Então, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com quem gosta também de astrologia. E se você quiser deixar a sua sugestão de vídeo ou então fazer uma consulta particular com a gente, é só entrar em contato por meio do WhatsApp, tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe você e encontro você no próximo vídeo.